noite, amigão síndico, começando mais um Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Quando se trabalha com uma verdadeira equipe, não há obstáculo que não seja superado, nem sucesso que não seja alcançado. Então vamos ter em mente que temos que ter um trabalho de equipe para superar esse vírus, né? Minha amiga Fernanda, boa noite, tudo bem? Boa noite, Thiago. Boa noite, ouvintes. Boa noite, amigão síndico, né? E vamos que vamos, lembrando que hoje o programa vai ser meio curto, estamos com a Fernanda no caso de condomínio, né? Talvez vamos ter também a presença do Dr. Leandro, então entrar em contato com ele, botar ele via telefone. E o síndico não pôde vir hoje, tá meio gripado, né? Achou melhor ficar em casa. E assim, vamos se adaptando, vamos conversando. Depois vamos ter também agora umas lives que eu vou fazer durante a semana também pra gente estar ajeitando aí, tirar o pessoal do marasmo, senão vamos ficar doido nessa quarentena, né, Fê? É verdade, Thiago. Fernanda, como é que tá se cuidando aí nessa questão do coronavírus? Todo cuidado é pouco, né, Thiago? É isolamento, é confinamento, né? Enfim, estamos passando por uma fase assim, muito difícil, muito incerta, né? A gente sabe o que está acontecendo em outros países e, claro, está com receio de acontecer aqui no nosso, né, Thiago? Mas, aproveitando a deixa da sua música de entrada, não vejo a hora de tudo isso passar para a gente poder celebrar, né, nosso ano de programa, que infelizmente tivemos que adiar nossa programação, né? E em breve estaremos aí de volta, né, então, Thiago? Vamos lá, né? Hoje o programa é todo casos de condomínio, né? Mês só nós dois aqui, até para evitar também o contato, mantendo a distância aqui. E 2 metros. Quem puder também vai entrar aí via telefone. Mas vamos lá que vamos, né, pessoal? Então é o seguinte, primeiro caso de condomínio é o seguinte. O cara eis a questão, quer cancelar a Assembleia? Que história é essa, Fernanda? Pois é, Thiago. Infelizmente, alguns condôminos, eles se acham possuidores do seu condomínio, né? E acabam querendo se valer das suas próprias decisões e que os demais acatem. O caso que eu trago hoje é de determinado condomínio que precisava fazer a assembleia, né? Porque o prazo do síndico, o mandato do síndico venceria e vocês, síndicos que estão nos ouvindo, sabem que no fim do mandato isso intercorre em várias coisas. E uma delas é a questão de pagamentos, questão de assinatura em bancos, né? E neste condomínio ia ser diferente. O mandato estava acabando, a síndica obedeceu o que prevê a convenção, divulgou o edital de convocação dentro do prazo, o que manda a convenção. E quando o condômino tomou consciência, faltavam 2 dias para a assembleia. A assembleia iria ocorrer numa terça-feira. E ele tomou ciência no domingo. Mas ele tomou ciência no domingo porque ele não estava no condomínio, ele não viu o edital publicado. Porém, 4 dias após a publicação, a síndica tinha o hábito de enviar por e-mail também, para dar, assim, uma forma de um lembrete. Mais um lembrete. Mais um lembrete. Ou seja, 5 dias antes da assembleia, porque lá, neste condomínio específico, a convenção determina que o edital deve ser divulgado 10 dias antes da assembleia. Então, ela criou o hábito de publicar o edital nas áreas comuns do condomínio, né, no prazo de até 10 dias. Quando falta 5 dias antes da assembleia, ela reenvia por e-mail, né? Mas o edital ainda estava lá, né, assegurado nas áreas comuns do condomínio. Aí ele toma consciência, né? Aliás, consciência não, ciência, porque ele foi abrir o seu e-mail no domingo. E de imediato ele manda uma mensagem via WhatsApp para a síndica dizendo que gostaria que a assembleia fosse adiada porque ele não poderia estar presente porque ele não estava no Brasil, estava fora e passou a data que ele iria chegar, enfim. A síndica prontamente o respondeu dizendo que
não poderia tomar essa iniciativa porque já estava obedecendo às convenções e ela estava dentro do prazo do mandato dela, e se fosse adiar conforme ele solicitaria, ela passaria do prazo do mandato. Vamos falar de datas, né, Tiago, para ficar mais fácil a compreensão. O mandato desta síndica acabaria dia 28 de fevereiro de 2020, recente esse caso. Porém, no dia 2 de março, ela já tinha uma viagem programada e ela já tinha a ideia de entregar o condomínio, né? Porque ela teve alguns problemas particulares e precisaria se ausentar por um período. Então, ela quis terminar o mandato dela para poder se ausentar por um determinado período para resolver seus problemas pessoais. Ocorre que esse condomínio não aceitou e começou a mandar várias mensagens para ela num domingo, e ela mandou uma mensagem dizendo: olha, eu estou no meu direito de confraternizar com a minha família, estou no almoço com minha família, amanhã você me procura em horário comercial que eu te respondo todos esses questionamentos. Quando foi na segunda, logo cedo, ele pediu a convenção, prontamente ela mandou, tudo isso ela mandou por e-mail e ele conversava com ela via WhatsApp. E foi isso ao longo do dia. Por fim, como ele viu que ela não iria, por vontade própria e a pedido dele, cancelar a assembleia, né? Ele mandou uma notificação extrajudicial. E a notificação exigia que a assembleia fosse... Na verdade, ele nem usava a palavra cancelar. Ele utilizava a palavra adiar a assembleia, que a assembleia, solicitando que a assembleia fosse adiada para a data tal. Ele citava a data que daria mais ou menos dia 10 de março, por aí. E ela mesma assim respondeu dizendo: olha, infelizmente essa data eu não posso, porque o meu mandato vence dia 29, eu tenho viagem marcada para o dia 3, dia 4 de março, eu não estarei aqui e vai ficar inviável vocês elegerem outra pessoa, né, na minha ausência. Então eu não quero me responsabilizar por nada que ocorra no condomínio. Então eu estou dentro dos meus meios legais e vou manter a assembleia. Agora, diante da sua notificação, do seu pedido, né, da sua manifestação de interesse em adiar, eu vou levar para a assembleia. Se os presentes decidirem que a assembleia deve ser adiada antes mesmo de iniciar, a gente decide, mas eu não vou decidir sozinha, até porque ela até teria autonomia, né, de acatar uma notificação se ela achasse que fosse realmente viável, né, de que a assembleia necessitasse de ser cancelada. Ela teria autonomia para fazer isso, bastava ela fazer um comunicado, né, num prazo de 24 horas para todos os condôminos, né, comunicando o motivo do adiamento. Mas tratava-se de um fim de um mandato e ela não poderia estar presente em outra assembleia e o condomínio também não poderia ser prejudicado. Mas sim, Fernanda, é uma situação muito complicada. Primeiro, para mim o cara é muito folgado. Porque, e é a vontade dos outros moradores? Quer dizer, por causa da vontade dele, tem que se cancelar uma assembleia, que é algo importante, ainda mais esse tema que é reeleição do síndico, acredito que seja uma pressão de conta também, por causa do cara não podia ir. Para ter assembleia. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que a síndica agiu corretamente, né? Se manteve a assembleia, mas, pô, o cara é muito folgado, velho. Eu acho, minha opinião, né? É complicado, né, Tiago? Porque às vezes a gente sempre preza de o síndico manter o equilíbrio, né, da razão, da emoção. Tem uma cordialidade com os demais condôminos, mas tratava-se de uma assembleia de suma importância, porque era uma assembleia que teria prestação de contas, sim, do seu mandato de 2 anos, teria a eleição de síndico, subsíndico e membros do Conselho Fiscal, lembrando que 2 conselheiros venderam seus apartamentos, mudaram, então a administração só estava com um conselheiro, então eles tiveram que fazer uma assembleia anterior para que
2 condôminos, né, pudessem avaliar as contas para que fossem aprovadas nessa assembleia. Então, assim, o condomínio, a síndica teve tantos outros cuidados para a realização do fim do seu mandato, né, da assembleia, e que ela mesma declarou na assembleia, eu estava presente, ela mesma declarou, falou assim, olha, não teria problema nenhum de adiar, só que eu não poderia adiar, e colocou as situações dela por problemas pessoais. Ela já havia se programado há 6 meses atrás, né, para fazer essa viagem, para toda uma programação, porque o mandato dela terminaria, ela teria tempo de registrar a ata. Então, assim, a assembleia foi realizada dia 10 de março, se eu não me engano, dia 10, dia 12 de março. Então, assim, ela ainda teve o final de... Desculpa, Thiago, março não, fevereiro, dia 10, dia 12 de fevereiro. E ela teve ainda o mês de fevereiro todinho para fazer a transição para a pessoa que foi eleita, né, para a nova administração. Então, assim, ela teve todo um cuidado, toda uma preocupação para um condômino achar que ela estava com implicância, porque na carta ele diz, né, na notificação extrajudicial, ele diz que ela sempre marca as assembleias quando ele está viajando. Ocorre, Thiago, que neste condomínio as assembleias elas são realizadas sempre no mês de fevereiro. Fernanda, igual eu te falo, eu acho que, primeiro, você não pode prevalecer a vontade de um morador sobre a dos outros. Eu acho que a primeira coisa, o síndico está correto. Outra coisa, fala sempre para o síndico, cara, você tem que agradar 51%, que é a maioria. Sempre vai ter um Zé Mané com um cara desse para ficar torrando a sua paciência, tirando o saco, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que é um conjunto de pessoas. Se, por exemplo, um exemplo que são 100 unidades, então quer dizer que uma unidade vai para você sobre 99. Eu acho que ela não devia nem cancelar em nenhum momento, porque vai desrespeitar aquelas 99 unidades. Então, assim, e outra coisa, a gente tem que entender que você não está de fazer a vontade de um morador, você está fazendo a vontade da comunidade. Eu trago esse caso e quis levantar todo esse questionamento, Thiago, até o que você está querendo dizer, né, o que você está dizendo, por uma questão que agora eu vou esclarecer. Neste condomínio, a assembleia é realizada sempre no mês de fevereiro. Eles decidem fazer porque tão logo recebem um balancete de janeiro, eles já marcam a assembleia, né? Ou tão logo recebe o balancete de dezembro para fechar o ano, né? E já marca a assembleia. Ocorre que na convenção deste condomínio determina que a Assembleia Geral Ordinária ele não põe nem deverá, ele não utiliza, porque o deverá dá a intenção de imposição de tem que ser, mas ele diz, o artigo da Convenção diz, realizará a Assembleia na segunda quinzena do mês de março. Então, a notificação extrajudicial vem citando e ordenando, né? Eu estou utilizando a palavra que ele colocou na notificação, que seja cumprido o artigo da convenção. Mas aí tem a vontade do morador, que é maior que isso aí. Só que existe a habitualidade, que já há muitos anos já vinha se fazendo isso. A convenção é de 64, então assim... Então é bem complexo o caso, entendeu? Eu quis deixar primeiro a questão da intenção da notificação e depois esclarecer que ele tinha um embasamento para estar notificando extrajudicialmente o condomínio. Porém, ele não tinha consciência, até porque é um morador novo, vamos dizer, ele mora lá há 2 anos, e
da habitualidade. E só tomou consciência de que a Assembleia deveria, conforme a convenção realizasse no mês de março, quando ele viu que a síndica não ia atender o seu pedido, ele falou assim, me manda a convenção. Aí lá na convenção tinha essa margem para ele questionar. Porém, a síndica prontamente, via o WhatsApp, ofertou a ele, falou assim, olha, se você tem interesse de participar da Assembleia porque você quer ocupar o cargo de síndico, me manda um documento dizendo que você tem interesse, eu apresento para ele dizendo que você não pôde comparecer, mas que você está aberto para ser voltado, você está disposto a ocupar o cargo, né? Você se dispõe a isso. Só que ele não mandou nenhum documento, só ficou questionando o cancelamento da Assembleia, enfim. Houve a Assembleia, antes mesmo de conversar, a síndica leu a notificação que foi enviada a ela, apresentou algumas comunicações da conversa via WhatsApp e decidiu que os condôminos optassem, né? Abriu para os condôminos optassem e foi unânime, Tiago, todos os presentes não concordaram em adiar a Assembleia, até mesmo em respeito à gestão que estava finalizando. É igual eu te falo, Fernando, eu acho que, cara, no meu ponto de vista, é uma pessoa que é muito folgada. Por quê? Como é que eu quero sobrepor sobre 99 pessoas? Isso não é trabalho coletividade. Outra coisa, ela foi educada, ela seguiu o trâmite correto, que era 10 dias, mandou via WhatsApp, certo? Outra coisa, eu não sei se a intenção dela era se tornar síndico. Porque se fosse, por que não questionou durante o mandato dela, conversou, trocou uma ideia com ela para entender? Eu acho que ela agiu corretamente, eu acho que o síndico tem que agir dessa maneira mesmo, porque ele, se der moleza, ninguém vai montar mesmo, entendeu? Já pensou se eu marcar uma assembleia, eu na qualidade de síndico, marco uma assembleia hoje, aí o morador, não pode ser hoje que eu tô viajando, aí vamos adiar. Aí a síndica vai lá, adia, vamos adiar porque o morador tal não tá viajando. Aí o outro, não, nessa data também não pode ser porque eu que vou estar viajando, então... Ou seja, nunca ocorrerá uma assembleia. Por isso que existe esse artigo nas convenções, né? O período dos mandatos, o período que deverá ser feita a prestação de contas, porque se deixar, vamos dizer, à mercê dos moradores, ficaria complicado, né? Mas eu acho que esse caso é interessante do ponto de vista do comportamento do síndico. Eu achei interessante. E lógico, também o cara está no direito dele, mas eu acho que o direito maior é da comunidade, da coletividade, né? Sim, é muito interessante porque, Tiago, quando você põe a palavra judicial, a pessoa até esquece do extra. Então, a segunda-feira foi uma segunda-feira de pânico para a síndica. É uma síndica que fez um excelente mandato, é uma síndica que recebeu muitos elogios na Assembleia de Prestação de Contas, é uma síndica que vem finalizando o 4º mandato dela, porque lá o mandato são de 2 anos, então ela já estava 8 anos à frente do condomínio. Então, assim, mas foi o fim do mandato dela, a segunda-feira foi de pânico, porque ela falava, meu Deus, eu recebi uma notificação. Ela não se atentava ao extrajudicial e eu explicava, olha, fulana, o extrajudicial é porque não é judicial. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, pode assinar. Ele está comunicando, é um comunicado mais elaborado, é como se fosse uma solicitação e no fim ele fala, se a solicitação não for atendida, ativarei os mecanismos judiciais. Né? Então eu expliquei, mas mesmo assim ela ficou com muito medo, eu falei assim, vamos, porque eu falei para ela já, falar, não, de prontamente não vou cancelar, os motivos tais, só que ele não se convencia e foi questionando, então assim, foi uma segunda-feira pré-assembleia assim de pânico, né, Tiago? Então, para mim, o que trouxe bem, assim, me chamou bastante atenção é síndico, condôminos, né? Morador. Tenham mais cautela, busque, claro que toda manifestação é válida, é bem-vinda, é bem aceita e também é uma construção para o condomínio, né?
Então façam, mas façam de forma adequada. Pense que ali não tem que se valer os direitos pessoais, as vontades pessoais, e sim o coletivo. Pensa que, poxa, eu não pude estar presente, mas há uma necessidade para que meu condomínio não tenha prejuízo. Poxa, ela está finalizando o mandato dela, mas ela está tendo cautela, né? Então, assim, tentem buscar mais administração. Poxa, eu vou viajar, mas se você tem interesse de participar da administração, seja membro do conselho. Vai conhecendo mais seu condomínio, vai conhecendo mais o trabalho do síndico, para você poder, de fato, saber se você quer ou não o cargo. E assim, Fernanda, eu acho que o síndico, você falou, eu acho que o síndico não pode ter medo. Se ele tiver medo, ele não vai fazer nada. Ele não vai viver. Beleza, se nesse caso, vamos lá, acontece a assembleia, o que pode acontecer? Simplesmente ele pediu o cancelamento dela judicialmente. E o juiz vai determinar sim ou não. Simplesmente isso que pode mudar. Se cancela a assembleia, você faz uma nova. Então, assim, o ônus para ela, como síndico, como for, é mínimo. Então, e outra coisa que você falou, a gente tem que começar a entender um pouquinho, igual a gente costuma dizer aqui, o síndico tem que estar cercado de bom profissional na área administrativa, direito, engenharia, para isso. Você levar uma carta dessa, peraí, tem parâmetro jurídico? Tem função? O que é isso aqui extrajudicial? Né? Para ela entender também que muitas vezes a pessoa acha que é advogado e vai querendo crescer para cima do síndico, e é a hora de você ter um bom assessoramento para, peraí, não é assim não. Entendeu? Eu estou seguindo todo o trâmito, fazendo coisa correta, outra coisa. Eu estou seguindo, não é a minha vontade, é uma vontade coletiva de 99 unidades. Não tem lógica de 99 unidades ser prejudicado por causa de uma unidade. É verdade. Né? 99 pessoas vão ter que mudar a sua rotina para agradar uma pessoa. O que é mais fácil? É 99 ou 1? O cara tem que ser. Tanto é que na maioria das votações, na maioria das decisões, né, é o quórum mais um. Dos presentes, maioria simples. É dos presentes mais um. Então, daquelas pessoas que se fazem presentes em assembleias, metade mais um. Então, esse é o quórum simples. Outra coisa, ele tem o direito da procuração. Ele pode passar alguém para decidir por ele lá. Foi colocado. Ela mandou um comunicado dizendo que se ele não poderia estar presente, que ele pudesse mandar a esposa. Se a esposa não pudesse comparecer, que ele enviasse alguém de sua confiança com a procuração. A síndica até, porque na convenção diz que a procuração tem que ser registrada, ela até se dispôs, eu não te cobro a procuração registrada. Se você tem interesse de se candidatar, eu coloco, só que eu preciso de um documento dizendo eu, fulano de tal, me coloco à disposição ao cargo de síndico, tal, ou ao cargo de conselheiro, ou qualquer cargo que ele tivesse interesse. Show de bola. Vamos dar um abraço pro pessoal. A Jennifer Ferreira está no nosso Instagram aí. Temos também o Robson Pop, né? O pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram. Fernando, acho que a gente tem que, então, nesse caso aí, aceitar. Primeira coisa, prazos para a Assembleia, né? A gente sempre manter isso aí, cada convenção tem a sua. Se ficar sempre atento, se é 10 dias, 15 dias, 7 dias úteis, né, Fernando? Isso. Isso é importante. Outra coisa que a gente vê que eu acho que a postura do síndico foi corretíssima, principalmente na hora que ele estava no almoço com a família dele. O síndico tem que determinar um horário para atender os condôminos, senão ele não vive, né? Seja um horário comercial ou à noite, não sei, determinar esse horário. E outra coisa importante que eu achei foi ela não ficar só no âmbito do celular. Ela mandar e-mail para criar um documento. Você vai criar um documento se futuramente você precisar entrar na justiça, tem algumas provas para você se defender disso aí. Então sempre, assim, é sempre bom falar pelo WhatsApp porque é uma coisa instantânea, beleza. Mas se for um documento, for uma coisa formal, encaminhe via e-mail. Porque vai criar um documento e vai ficar registrado ali para ambas partes, que recebeu, que não recebeu. Verdade, Thiago. Todos os cuidados foram tomados, a ata foi muito bem redigida, né? Foi muito cauteloso, ela foi muito cautelosa, ela fez um documento, pediu para que todos os presentes assinassem, dizendo que estavam de acordo, que mesmo tendo ciência, que a convenção determinava, né, que indicava, porque na verdade ela não determina, ela indica que tem que ser na segunda quinzena de março. Então, assim, foi feito um documento bem elaborado, todos os presentes assinaram, foi anexado junto à ata. Então, assim, a gente fez a assembleia de uma forma para que, eu falo a gente fez porque eu estava lá presente e ajudei na edição da ata.
né, na correção, tudo na elaboração. Então, assim, fez de uma forma para que mesmo que ele decida entrar pelos meios judiciais pedindo anulação, porque ele, né, não teria atendido seu pedido à administração, qualquer leigo que ler a ata vai entender que precisou se fazer a assembleia naquela data, que a assembleia estava dentro dos parâmetros legais, o edital foi publicado dentro do prazo legal, houve o reenvio do edital como um lembrete, tanto é que foi uma assembleia onde teve mais presentes, né, mais condôminos presentes, então o quórum foi bem elevado, até inesperado. A votação foi estritamente legal, a apresentação, tanto é que nem tinha candidato, tinha uma pessoa, hipótese, aí acabou que incentivaram ela a assumir o cargo, né? De repente, se ele tivesse mandado um comunicado, de repente ele, mesmo não estando presente, ele poderia ter sido eleito, né? É verdade, você conhece? Então, assim, foi tomado todos os cuidados. Aí eu faço um adendo aqui, Thiago. Nós não estamos dizendo e não estamos desvalorizando qualquer notificação extrajudicial. Até porque o maior meio de comunicação, de cobrança ou até mesmo de notificação são vias extrajudiciais, tá? E aqui nós não estamos desvalorizando este meio. Até o que a gente falou para você entender o contexto que está ali, né? O conteúdo dela. Isso. A gente precisa entender o conteúdo da notificação para poder acatar. A síndica tinha poder de decisão para acatar, tinha, porém não poderia ela de livre, espontânea vontade, porque isso causaria um ônus ao condomínio, né? Então, assim, não tinha uma pessoa que estaria disposta a assumir ainda previamente. Então, assim, ela tomou muito cuidado para finalizar o mandato dela, assim, de uma forma muito coerente. Então, assim, se atentem, notificação extrajudicial é um comunicado entre partes, tá? É uma notificação de algo que você precisa, é um noticiamento de algo que você precisa ter consciência. Vamos dizer, um condômino que causa barulho, que causa transtorno, o condomínio vai mandar um comunicado. Daqui a pouco o comunicado não surte efeito, o condomínio vai mandar um outro comunicado. Isso tudo vai depender conforme a administração atua. Não resolveu, o condomínio vai mandar na terceira vez ou uma multa, porque aí tem que ver a convenção. Se não cumpriu a multa, se não pagou-se a multa, se ainda continua, o condomínio vai mandar uma notificação extrajudicial, às vezes assinado pelo síndico e os membros do conselho, às vezes vai estar assinado só pelo síndico, mas com a decisão de uma assembleia. Às vezes o condomínio tem um setor jurídico próprio, né, um auxílio jurídico. Às vezes a notificação extrajudicial vai estar assinada por um advogado. Então, assim, a notificação extrajudicial, ela tem valor, sim, legal. Entendeu? Só que ela não tem força de lei. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é importante a gente estar ressaltando isso, né, Thiago? Porque aqui nós não estamos... então quer dizer, se eu mandar uma notificação não tem valor. Então, tudo que eu quiser, eu vou ter que entrar, de fato, para o juiz acatar e pedir uma liminar, e é só assim que o condomínio vai me ouvir. Não. Né? Show de bola. Pessoal, isso aí, vamos terminar o nosso primeiro bloco aí. Primeiro, 10 pro síndico e 1.000 contra o Split Porco. Esse é o Split Porco, né? Vamos tomar uma passão ao quinginho na mão aqui. Daqui a pouco a gente volta no nosso programa Inteligência Condominial.